Saudações, meus queridos amigos e ouvintes do canal O Hermeneuta. Nessa oportunidade, nós estaremos estudando o Pajem de Paus, que é uma carta muito interessante para a gente começar a entender essas cartas da corte do tarô. Até agora a gente vivenciou e experienciou todas as energias numerológicas dos arcanos menores, e agora nós estamos começando a adentrar ao mundo da corte, onde a figura do pajem já tem todos esses conhecimentos dos 10 números anteriores, só que agora ele vai aprender a usar de verdade essa energia no âmbito da vida. Então vai ser muito legal essa explicação aqui para a gente entender a essência do pajem e o que ele significa. É claro, sempre lembrando que vocês devem assistir o vídeo onde eu explico o elemento fogo para vocês entenderem melhor qual o movimento que o pajem está nos ensinando aqui. Também assistir o vídeo da numerologia descomplicada para vocês entenderem os ciclos numerológicos da vida. E como sempre eu cito o vídeo onde eu ensino o ritual da vela de 7 dias para limpeza de casa, mentalidade e para ter mais energia e força de vontade. Bora lá. Então, o pajem é aquele que tem todo o conhecimento dos 10 arcanos anteriores, só que ele ainda está aprendendo a como utilizar esse conhecimento da forma correta, para assim conseguir tirar todo o potencial que existe neles, porque assim, até agora ele tem uma vaga intuição, ele sabe utilizar, só que ele ainda precisa ser testado nas diversas coisas que acontecem na vida, se ele realmente vai lembrar daquilo que ele aprendeu, daqueles ciclos, e se ele realmente vai utilizar todo esse conhecimento dos números para todas as situações. Então, fazendo uma breve recapitulação histórica, o pajem era uma figura comum nas antigas cortes medievais. O pajem era aquele jovem que era geralmente pego por um dos príncipes, princesas, por um rei, para ser treinado. Geralmente era um filho de um nobre ou alguém que tinha uma certa relevância, mas nem tanta, que tinha o poder para ter essa indicação para estar perto de alguém, de um nobre, de alguém da realeza. E por que eles geralmente eram entregues para ficar ali perto? Para que assim eles pudessem aprender a ter os valores, a aprender como ser um cavaleiro, para entender como é que funcionava a dinâmica da corte. E em principal eles tinham a função de mensageiros. Então, por exemplo, tinha um príncipe que estava interessado numa princesa que estava visitando o casarão dele. Então ele ia dar um bilhetinho pro pajem e o pajem levava até essa menina no namorico, até essa princesa. E como eles eram mensageiros, eram pessoas normais na corte, eles podiam andar por qualquer parte sem chamar muita atenção. Então era comum essas comunicações serem feitas por esses pajens, que o tempo inteiro estavam aprendendo sobre geopolítica até nessas interações, estavam aprendendo a como se tratar, se portar com a realeza. Era uma figura mais jovial, de um pré-adolescente, que ainda estava aprendendo, ou às vezes até uma criança, como a gente vê hoje os pajens levando a aliança no casamento, representando aquela pureza, aquele início da relação, aquele renascimento que esse casal está passando para uma nova vida em conjunto. Então o pajem tem muito dessa inocência. O pajem também geralmente é associado ao símbolo de um estudante. Por que um estudante? Porque o estudante é aquele que pega os conhecimentos, transforma esses conhecimentos em os aprendizados que ele tem. Por exemplo, ele tem uma aula e ele vai utilizar esse conhecimento da aula para fazer uma atividade, por exemplo. Então, ele tem um aprendizado passivo, ele tem um aprendizado de observação, de pegar isso para ele e tentar aos poucos indo trabalhar essa maturidade. Vocês vão ver que lá para frente o cavaleiro, por exemplo, ele é mais direto, ele tem mais confiança, ele sabe o que fazer. Já o pajem apenas fica olhando e esperando as coisas acontecerem para ele ir aprendendo da forma empírica, através do que vai acontecendo. Então o pajem é um adolescente visionário, é aquele adolescente cheio de entusiasmo, que acha que a vida é a coisa mais fácil do mundo, que para ele tudo vai acontecer de uma forma simples, espontânea, que o universo vai ajudar, que tudo vai acontecer na maior facilidade do mundo, e ele ainda não tem muito tato em relação à vida. É aquela pessoa que nasceu e se criou numa bolha mental e ainda não viu as durezas do mundo. Ele ainda tá naquele
naquele impulso inicial de achar que tudo vai ser fácil, tudo que vai ser magnífico, tudo vai ser maravilhoso e simples, porque ele é o pajem e ele merece essa ajuda do universo e essa facilidade, porque ele é uma boa pessoa, ele não percebe que a vida tem sim a sua rudez, as suas rusgas, para que a gente aprenda, para que a gente se desenvolva e trabalhe a nossa intelectualidade. E é através dessas interações que o pajem vai se desenvolvendo. Ele vai olhando as atitudes do rei, do príncipe, dos cavaleiros, e ele vai aprendendo durante esse processo a utilizar essa esperteza que ele tem. Então, por isso que eu falei, ele é o primeiro que tem todo o conhecimento dos arcanos anteriores, dos arcanos menores, só que ele ainda está aprendendo a utilizar. Ele tem uma certa nobreza, ele tem um certo sangue, já que isso importava muito na época, mas ainda lhe faltava o brio, ainda lhe faltava o tato para fazer as coisas acontecerem. E aqui, como é um pajem de paus, ele é um pajem do elemento fogo. Ele é aquele jovem super cheio de energia, que não para quieto, que quer estar sempre numa aventura, que quer sempre estar em algo novo, vivendo a vida, experienciando, que não teme nada, que se joga nas aventuras. Aquele jovem que até na maioria das vezes é imprudente, que nos filmes a gente vê que no final o cavaleiro tem que correr atrás para salvar ele porque ele acha que tudo vai ser resolvido lá no instante, no impulso, já que aqui é o elemento fogo. Então, o pajem de paus representa esse jovem idealista, visionário, que é impulsivo e, por ser impulsivo, acaba errando, acaba tomando as atitudes erradas. O problema do pajem não é esse lado idealista dele, visionário, pensativo. O problema é que ele não tem a maturidade para fazer da forma correta com que essas coisas se materializem. Então aquela pessoa que está cheia de vontade, que está cheia de intuito, que ela quer que tudo dê certo para ela, mas ela ainda não aprendeu os gatilhos, os meios de se movimentar em meio à realidade para poder materializar isso que ele objetiva. Agora bora olhar a carta em si e observar e entender o cenário. Primeiro a gente vê uma terra, um solo muito árido, representando de certa forma um local meio que de deserto, um local muito seco, com muita presença do elemento fogo, do sol. Por isso que a gente está vendo aí uma terra seca, até talvez uma terra não muito próspera, mas é uma terra assim que só quem tem raça, quem tem força, quem tem virilidade, força, consegue sobreviver. A gente vê três montes aqui à frente dele, lembrando sempre o 3 representa o número da criação, do movimento, da renovação, e no próximo arcano, que é o Cavaleiro de Paus, a gente vai ver que na verdade esses três montes aí são como se fossem aquelas três famosas pirâmides do Egito, mas no Cavaleiro de Paus eu vou explicar melhor. E se vocês observarem, aqui ele está atrás dessas pirâmides, ele está assim meio que flertando em começar a jornada para meio que descobrir os segredos dessas pirâmides, enquanto lá no Cavaleiro o cavalo está pulando por cima dessas pirâmides já, pronto, apto, cheio de conhecimento. Lá eu vou definir melhor. Então, aqui também a gente vê o pajem com esse bastão. Eu já expliquei para vocês por que o naipe de paus é representado com um bastão. O bastão, na verdade, é a varinha do mago. Na magia cerimonial, a gente entende que o mago utiliza da varinha para manifestar a sua vontade. Então, manifestar a vontade de alguém é o elemento fogo. A varinha de um mago geralmente é colhida no solstício de verão, que é o dia onde o sol tem mais incidência de raios solares, que é 14 horas de dia e 10 horas de noite. E nesse dia as árvores são muito mais fortes, estão com muito mais movimentação, porque tem muito mais sol, tem muito mais energia, tem muito mais fotossíntese, então ela está muito mais repleta da energia do elemento fogo, se manifestando e se transpassando por dentro dela através dos transportes ativos, passivos e toda a movimentação da seiva bruta e da seiva elaborada. Então, no dia do solstício de verão, onde tem o ápice do elemento fogo, essa varinha é cortada pelo mago que está criando ela na medida de um cúbico, que é a unidade de medida antiga, que corresponde à ponta do cotovelo até a ponta
do dedo maior, que é o dedo anelar, que é o dedo responsável pelo planeta Saturno. Então a varinha de um mago é aquilo que manifesta a vontade dele. Então o pajem de paus representa então a vontade desse pajem em movimento. Vamos dizer então aqui que esse bastão do pajem aqui representa os 10 bastões todos unidos em um só, dos 10 números anteriores. E aí a gente olha a roupa desse pajem. Ele tá com sapatos meio que amarelados, bonitos, que a parte de cima meio que parecem algumas chamas para baixo, representando toda essa vontade dele de se movimentar pela realidade. A gente vê essa calça dele meio alaranjada, representando também uma nuance do elemento fogo, uma nuance de uma cor quente. Quando a gente estuda artes, a gente sabe que tem as cores quentes e as cores frias. As cores quentes exprimem e passam a ideia de movimento, de energia, de fogo, de vontade, de calor, de fome, dependendo do local e tudo mais. Aí a gente sobe mais um pouco e a gente vê essa blusa dele, essa camisa dele, que tem várias salamandras pequenininhas, colocando aí esse elemento fogo na roupa dele. Para quem não sabe, na magia cerimonial também existem os animais, diríamos assim, dos 4 elementos. E do elemento fogo, o que representa essa energia do elemento fogo não seriam animais, né? O que representa a energia do elemento fogo seriam as salamandras de fogo. Porque a salamandra é um bicho que geralmente só sai da toca, etc, etc, para tomar sol. Então tem toda uma representação, toda uma história de serem seres que estão sempre em busca do calor, sempre em busca da vontade, da emoção. A lagartixa toma sol e tudo mais. As cobras tomam sol, sempre estão em busca desse calor, igual as pessoas que são movidas pelo elemento fogo. Então a camisa dele cheia de salamandras de fogo representam isso. Eu falei 4 animais e depois corrigi porque a salamandra de fogo pelo elemento fogo, óbvio, o gnomo ou duende pelo elemento terra, os silfos, as fadas, ar e pelo elemento água. Peraí que eu bugou aqui a mente. São as ondinas, as sereias, se eu não me engano, representam o elemento água, ou então tudo que tiver uma associação com esse lado mais emocional. Aí a gente vê uma capa, a capa geralmente representa meio que uma proteção, é tipo uma forma com que ele está se mostrando para as outras pessoas enquanto ele trabalha o interior dele, por isso que os magos usam capas e tudo mais, é uma roupa cerimonial. E vocês, se vocês observarem esse jovem pajem aí, ele não olha para frente, ele não olha para o caminho, ele olha para cima, para o final desse bastão aí, meio que dizendo que ele só pensa no objetivo final, ele só pensa naquela coisa que ele quer alcançar, que ele quer objetivar, mas ele não pensa no caminho, nas atitudes, nos meios que ele tem que fazer para poder chegar nesse objetivo todo. Então aqui cada vez que a gente entra num novo ciclo, a gente esquece de passar por todos aqueles números que eu já ensinei. Então, esse pajem aqui, ele tem aquela mesma ideia do louco. Por isso mesmo que ele tem esse chapéu aí com a peninha igual a do louco lá. Porque ele também é um louco, ele também é um jovem idealista que está em busca de entender e experienciar o elemento fogo em específico. Por isso que ele é o pajem de paus. Ele, se tiver um precipício aqui na frente dessa carta, é o mesmo processo. Ele tá se jogando na vida, em emoções, em situações de perigo, para ele experimentar o elemento fogo, para ele experimentar as emoções, para ele vivenciar as emoções na vida dele. Por isso que ele é o pajem. Então, o pajem é um grande adolescente, é uma grande criança que está querendo descobrir e entender o elemento fogo, que está querendo descobrir e entender o mundo, que é imprudente, é aquele que fala assim, às vezes no momento que ele não deveria falar, e o senhor dele tem que cortar ele e educá-lo na frente dos outros lords e tudo mais. Então o pajem tem muito dessa energia de uma criança olhando e descobrindo e entendendo o mundo. Então, quando o pajem cai na tiragem, ele meio que significa esse lado idealista, esse lado da pessoa que está sonhando demais e não está colocando em prática as coisas que são necessárias para ela manifestar isso que ela objetiva. Ela só fica no mundo das ideias, ela só fica pensando, poxa, como seria legal tal coisa. Como eu iria adorar tal coisa. Inclusive, eu explico isso no vídeo do As de Paulo, se eu não me engano, que tem um plano das ideias, e no plano das ideias tá tudo que a gente pensa, tudo que a gente idealiza, só que existem grandes
problemas em relação a isso, porque geralmente as coisas do plano da ideia a gente só fantasia. E fantasiar é tipo pensar em algo que a gente gostaria muito, mas que a gente acredita que nem vai conseguir. Poxa, eu adoraria ter aquela mansão, aquele carrão. Ah, mas tá muito longe da minha realidade. Você já pensa no futuro, você já fantasia em relação a ele, sem acreditar que você é capaz de conseguir aquilo. Então, o Pajem tem muito disso do visionário que quer ter tudo aquilo, mas ao mesmo tempo ele não coloca em prática aquilo que ele precisa fazer para alcançar. Ele não tem o poder da imaginação, da imagem em ação. Ele não consegue colocar aquela imagem mental do objetivo dele lá distante, e ele não consegue fazer a ação das coisas que ele precisa mediar para alcançar isso. Então esse é o nosso grande problema do amigo Pajem. Ele é muito idealista, ele é muito pensativo, ele é muito a criança que acha que tudo vai cair do céu, que tudo vai ser fácil e não sabe o trabalho, os esforços que a vida demanda para a gente alcançar o que a gente objetivo. Ele ainda falta a maturidade nele para ele alcançar o objetivo. E quando ele alcançar essa maturidade com o nosso amigo Cavaleiro de Copas, as coisas vão melhorar bastante e quem sabe, não é? Ele provavelmente terá o sucesso como a única possibilidade.